Juízes 3, do verso 7 ao verso 11, é o texto para a nossa meditação nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Senhor bendito, nós te louvamos nessa noite. Estamos alegres pelo privilégio que o Senhor dá da gente estar na tua casa. Podemos falar com o Senhor, podemos cantar louvores, rever irmãos queridos, celebrar ao Senhor pelo sacrifício de Cristo na cruz. E nesse momento em que vamos ouvir a tua palavra, já lemos e ela será exposta aqui nesse momento, que seja para a nossa edificação, que seja para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para reconhecimento de pecado, para a transformação das nossas vidas, Deus, pois nós precisamos do Senhor. Cantamos isso aqui, lemos isso aqui agora nesse momento e pedimos que o Senhor nos ajude a depender, esperar e estar firme sempre no Senhor. É no nome de Cristo que oramos, confiados e agradecidos. Amém. Hoje é uma data simbólica, histórica na nossa nação, onde nós lembramos o famoso grito do Ipiranga, independência ou morte, uma frase que marcou o processo, de formação da identidade da nação brasileira, do povo brasileiro. Um momento histórico que deu início a um processo de autonomia do Brasil em relação a Portugal, autonomia política, econômica, administrativa, embora quando a gente vai estudar a história direitinho, a gente vai ver que essa independência muitas vezes parece que ficou somente no papel. O Brasil que ficou independente de Portugal, na verdade depois ficou preso, amarrado a outra grande potência da época, que era a Inglaterra. Mas foi um passo, foi um primeiro pontapé ali para que houvesse esse processo e o Brasil se tornasse uma nação independente. E falar de independência para nações, para povos, de forma econômica, de forma administrativa, é importante e não é um anseio apenas de nações, não é um anseio apenas de países. Desde o Éden, o homem clama por independência. Desde o Éden, o homem clama por independência do Senhor. O homem quer viver como se não precisasse de Deus, como se não precisasse do seu Criador. O homem quer ser o senhor do seu próprio destino. O homem quer ser o dono das suas próprias escolhas, o dono da sua própria vida. Mas, ao contrário do que se propôs Dom Pedro quando gritou independência ou morte, achando que aquilo seria um grande benefício para a nação, gritar independência de Deus, meus irmãos, significa tragédia. É escravidão ao invés de liberdade. É morte ao invés de vida. É destruição ao invés de uma construção. E é exatamente esse o cenário que nós encontramos no livro de Juízes. O povo de Israel, que tinha experimentado libertação do Egito, cuidado de Deus, providenciando cada detalhe, desde a retirada do Egito, durante o período que o Senhor preservou, cuidou do povo no deserto e conduziu o povo à conquista da terra prometida. Quando eles chegam lá, finalmente,
o que a gente vê é um povo querendo viver segundo eles mesmos, independentes do Senhor, por conta própria. Eles se esquecem do Senhor e seguem os seus próprios caminhos. E o que a gente vê no livro de Juízes é um ciclo vicioso, algo que vai se repetindo ao longo da história, das páginas que nos são narradas aqui nesse livro precioso. Um povo que se esquece do Senhor e se volta aos ídolos, que sofre a disciplina do Senhor por causa disso, sendo subjugado por nações estrangeiras. Ele então, diante dessa situação difícil, clama por socorro e Deus levanta um libertador. Isso vai acontecer repetidas vezes ao longo desse livro. O grito dos israelitas nesse período era bem parecido com a independência de Deus. Algumas vezes essa sentença vai se repetir no livro de Juízes. Era uma época em que cada um fazia o que achava que era certo. Não tinha rei, cada um julgava o que era melhor e vivia dessa forma, independente do Senhor. E o resultado de viver dessa forma, a gente encontra aqui: servidão, escravidão, sofrimento, morte. Esse contexto nos ajuda a entender o que acabamos de ler aqui nos versos 7 a 11 do capítulo 3. Nós vemos aqui a primeira narrativa desse ciclo. Um povo que se esquece do Senhor, um povo que se entrega à idolatria. Deus levanta uma nação, Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, que escraviza, subjuga esse povo. Diante desse sofrimento, eles clamam ao Senhor e Deus graciosamente levanta um redentor, um juiz, Otniel, para libertar a nação. O texto, meus irmãos, nos apresenta a dura realidade, a triste realidade de que viver uma vida independente do Senhor é viver uma vida de sofrimento, de escravidão. Ao passo que nós temos esperança, uma vez que quando dependemos do Senhor, como nosso Redentor, como nosso Libertador, nós podemos experimentar liberdade de verdade. Existe esperança para a escravidão que nós podemos enfrentar. E esse texto fala sobre isso. Vejamos primeiro então, essa realidade de que a independência de Deus, ela gera escravidão, verso 7 ao verso 8. O povo tinha entrado na terra prometida, através de Josué, o general levantado pelo Senhor, o sucessor de Moisés, mas logo depois que eles entram na terra, eles se esquecem do Senhor. Se esqueceram das grandes obras do Senhor, do livramento do Egito, as pragas que o Senhor mandou para libertar o povo de forma maravilhosa, miraculosa, a abertura do Mar Vermelho, como Deus, de forma providencial, sustentou o povo durante o tempo do deserto. E parece que eles tiveram uma amnésia espiritual, eles esqueceram daquilo que o Senhor tinha feito. E como consequência desse esquecimento, eles começaram a praticar o que era mal. E esquecimento e lembrança na Bíblia, para além de algo ligado à mente, se esquecer de alguma coisa, isso traz uma realidade espiritual, meus irmãos. É dizer que você não é mais controlado por aquilo que você, na verdade, sabe. Não é o fato que eles não conheciam a Deus. Não é o fato que eles não conheciam a palavra, não conheciam a lei. Mas eles se esqueceram, apesar de saber disso. Apesar de serem um povo. Apesar de terem a lei. Apesar de saberem quem Deus é. Em outras palavras, embora o povo soubesse quem era Deus, eles não desejavam ser controlados, vivenciar essa realidade na vida deles. Embora soubessem da lei do Senhor, eles não desejavam mais viver debaixo da lei. Não desejavam mais a palavra de Deus. Não desejavam mais a liderança do Senhor. Não desejavam mais a dependência de Deus. Eles não queriam isso mais para eles. E esse é um problema, na verdade, que nós encontramos hoje também. É uma realidade espiritual hoje, na vida de muitos. Não somente fora da igreja, mas dentro dos nossos arraiais também. Porque muitos até conhecem a Bíblia,
têm a Bíblia como palavra de Deus, têm a Bíblia como verdade, conhecem sobre o Evangelho, conhecem sobre Jesus, mas quando isso não se apodera de nós, quando isso não é encarnado nas nossas vidas, quando nós não levamos isso a sério, quando isso não nos sensibiliza, quando isso não nos controla, nós acabamos não provando, não vendo, nem sentindo, e acabamos não agindo de acordo com essas verdades. É um conhecimento intelectual que não redunda em prática. E como diria um pastor, eu já citei essa frase dele aqui mais de uma vez, não importa muito o que a gente conhece, mas o que a gente faz com o que a gente conhece. E o povo sabia, mas vivia alheio a essa verdade. E nós precisamos ser lembrados disso, meus irmãos. Precisamos ser lembrados do que nós já conhecemos, dessas verdades, verdades essenciais da fé cristã. Mas mais do que conhecer, nós precisamos que essas verdades, elas se tornem reais na nossa vida. Que elas desçam da nossa cabeça, do nosso intelecto, para o nosso coração, de forma que a gente se comporte, pense, haja, fale, viva, de acordo com aquilo que nós conhecemos. Se isso não acontecer, nós, assim como o povo aqui, vamos esquecer do Senhor. Vamos esquecer da sua palavra. Não levaremos isso a sério. Isso aqui é uma grande porta para se render à idolatria, e foi o que aconteceu com o povo. O resultado desse esquecimento foi o abandono à fé no Senhor. O povo começou a trilhar aqui um caminho idólatra. O texto diz que eles passaram a prestar cultos a Baalins e posses ídolos. Os Baalins eram divindades que representavam uma divindade masculina, enquanto o poste ídolo representava uma divindade feminina, da fertilidade. Eles passaram a prestar culto a falsos deuses. Trocaram o único e verdadeiro Deus por deuses falsos. E, meus irmãos, quando a palavra traz para a gente a respeito de idolatria é algo muito sério. E aqui, só para deixar muito claro, nós falamos muito sobre isso aqui na igreja, e tenha isso em mente, que idolatria não é apenas um culto a uma imagem, a um santo, a um outro Deus. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor. Tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor na sua vida, isso é um potencial ídolo. E esses homens então se entregaram a esses ídolos, a esses falsos deuses. E quando a Bíblia fala disso, da gente trocar o Senhor por outros deuses, por outras coisas, seja uma imagem, seja um filho, seja um cônjuge, seja um bem que a gente tem, a Bíblia descreve isso em termos de adultério espiritual. Quando trocamos o Senhor, nós que somos povo de Deus, trocamos o Senhor por outra coisa, nós estamos adulterando. Pense num marido que tem a sua esposa, muito bem cuidado por ela com todo zelo, cuida dele, faz a comida, arruma a casa, passa a roupa, deixa ele ajeitadinho, e esse marido sai arrumado desse jeito para se encontrar com a amante. Que coisa terrível a gente imaginar isso. Em quantos casos nós vemos? O mesmo pode acontecer com mulheres, que recebem presentes dos seus maridos, talvez do seu próprio filho, e sai com esses presentes, sai arrumada para ir se encontrar com o seu amante. É terrível a gente pensar nessas coisas. É de fato uma coisa triste, é uma coisa que incomoda a gente. E foi exatamente isso que Israel fez. Mas mais grave ainda do que esses exemplos, porque Israel não apenas foi ao encontro do seu amante, Israel trouxe o seu amante para dentro de casa. Lembre-se que Israel estava na terra prometida, a terra que o Senhor deu como herança, como posse. E nesse presente, nesse lugar que o Senhor havia dado para eles, eles trouxeram os amantes, trouxeram esses falsos deuses,
trouxeram esses ídolos para cultuar, para se entregar, como um amante faz com o outro. Que coisa terrível, meus irmãos. Essa é a situação descrita aqui. E qual foi então a resposta de Deus diante desse ato terrível que Israel cometeu? O verso 8 nos diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram por 8 anos. Como disse, essa é uma marca do livro de Juízes. O povo peca, e então Deus vai disciplinar o seu povo, entregando o seu povo a uma nação estrangeira, a uma nação inimiga, para que eles servissem como escravos. E há um detalhe importante aqui nesse texto, porque o mesmo verbo usado aqui em renderam culto, no versículo 7, é usado a serviram Cusã-Risataim no verso 8. Ou seja, o povo começou a servir a falsos deuses. Render culto é o mesmo que servir. Eles serviam a falsos deuses, Deus entregou esse povo nas mãos de uma nação inimiga, e eles passaram a servir a essa nação. Perceba o que está sendo desenhado aqui. Como forma de repreensão, como forma de disciplina, o Senhor utilizou aqui, e veja, como eu disse anteriormente, esse é um padrão que vai se repetir no livro de Juízes. Ele vai usar de uma condição política, de uma condição física, para mostrar uma realidade espiritual. Ou seja, Deus estava mostrando ao seu povo, através da servidão a um outro rei, a uma outra nação, o que eles estavam fazendo espiritualmente. O que era interno vai ser exposto aqui externamente, através de escravidão, de servidão, para mostrar como estava a vida espiritual do povo. Vocês viviam isso internamente, servindo a esses deuses. Vocês vão ver na prática o que vocês estão passando, como é que está a vida espiritual de vocês. Vocês vão ser entregues a um outro ídolo. E não deve ter sido bom servir aquele ídolo, não é verdade? O povo aqui, depois de 8 anos, estava clamando porque estava sofrendo nas mãos dele. Não se iluda, meu querido. Servir aos nossos ídolos, aos nossos falsos deuses, requer de nós sacrifício. Os nossos ídolos não querem o nosso bem. Os nossos ídolos podem até nos dar prazeres momentâneos, mas o preço que eles cobram é caro demais. De sofrimento, de peso, de angústia, de afastamento do Senhor, de culpa. E o povo estava experimentando na prática o peso que é servir a um falso Deus, servindo aqui a uma nação estrangeira. Um comentarista, ele vai dizer que a servidão sob nações estrangeiras não era apenas uma punição, era um espelho do estado espiritual que o povo estava vivendo. E essa verdade permanece para nós hoje. Porque a nossa idolatria, meus irmãos, uma hora ou outra será revelada na forma como a gente se comporta, na forma como a gente gasta o nosso tempo, na forma como a gente gasta os nossos recursos. Vai se manifestar na forma como eu falo, na forma como eu penso, na forma como eu trato o outro. O que é interno será uma hora manifestado. Porque, como disse um autor chamado J.K. Bill, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Você se torna aquilo que você adora. Seu comportamento, seu pensamento, suas ações serão moldadas de acordo com aquilo que você adora. Uma outra ilustração que pode ser utilizada aqui para representar essa realidade é a de um dependente, de um viciado em droga, em bebida, em sexo. O viciado é um retrato vivo da idolatria, porque ele resume a sua vida em um único objetivo, em se satisfazer com algo que é finito. Ele quer preencher o vazio do seu coração com algo que é finito, e a sua vida se resume àquilo, a ter aquilo para ser feliz, para ser completo, para se sentir bem, para se sentir seguro, confiante. Ele precisa se alimentar do seu vício, da sua dependência. É uma busca insaciável
que não consegue ser saciada e leva sempre à destruição. Mas talvez você pense, pastor, eu não tenho problema com isso, eu não tenho nenhum vício, não tenho problema com álcool, com drogas, eu estou de boa com isso. Será? Será mesmo? Talvez você tenha até razão, porque o seu comportamento, a forma como você vive, não denuncia o seu vício, a sua dependência, o seu ídolo. Mas não se engane. Porque quando você olha para alguém que tem esse comportamento escancarado, alguém que vive na dependência do álcool, das drogas, essa pessoa serve de espelho para você. Você olha para essa pessoa, o ídolo dela está escancarado ali, enquanto o seu está escondido, muitas vezes não é revelado, mas ele está ali dentro. A única diferença é que ainda não foi colocado para fora. Mas ele está ali, precisa ser tratado, e enquanto não for tratado, você está sendo escravizado, está sob o domínio desse ídolo. O maior traço de alguém dependente, viciado, é negar que ele tem um vício. É negar a ajuda, que ele não precisa, que está tudo bem. E esse é um traço do idólatra também. Eu não tenho ídolo, não. Eu não adoro imagem, eu não tenho nenhum time de futebol, não tenho nenhum partido de estimação, eu não tenho ídolo, não. O maior traço de um idólatra é que ele nega os seus ídolos. Por isso, meus irmãos, esse texto nos confronta a nos perguntar quem tem sido o Senhor sobre as nossas vidas. Quem é que tem dominado a nossa vida? Qual é a coisa sem a qual você não consegue imaginar a sua vida? Você não consegue viver sem isso. Se você perdesse isso hoje, seu chão se abriria. Isso pode ser um indício de um ídolo na sua vida. Israel serviu a Cusã-Risataim 8 anos. E você? Há quanto tempo tem servido o seu ídolo? Ou talvez você está servindo há tanto tempo, já está tão cansado, tão anestesiado, que nem se dá conta mais de que isso é um ídolo. Uma vida de independência do Senhor é um caminho para a servidão de falsos deuses. Mas existe esperança para mim e para você nessa noite, como existiu para o povo aqui, o texto apresenta isso. A dependência no libertador vai gerar verdadeira liberdade para quem confia nele. Irmãos, até mesmo ao castigar o povo de Deus, Deus demonstra aqui a sua bondade, Deus demonstra aqui a sua graça. Porque se o sofrimento não tivesse vindo, se a servidão não tivesse vindo, esse povo não teria notado o terrível mal que eles estavam praticando. Não teriam percebido que espiritualmente eles estavam escravizados, distante do Senhor. Deus não castigou o povo para dar o troco, falou, ó, vocês me trocaram, vou escravizar vocês. Deus não castiga ninguém para dar troco não, irmão. Quando Deus repreende, quando Deus disciplina, é porque Ele quer que os seus filhos se arrependam, seus filhos sejam tratados, seus filhos sejam restaurados. E essa é a mesma lógica de uma disciplina que acontece dentro da igreja. Quando alguém é exortado, é disciplinado, é confrontado em amor, não é para passar na cara que você está errado, é para que você chegue ao arrependimento, reconheça e seja liberto do seu pecado. Da mesma forma em casa, essa precisa ser a lógica quando corrigimos, quando exortamos os nossos filhos. Não é para mostrar quem manda em casa, não é para mostrar que é a vontade do pai e da mãe que tem que prevalecer, é para mostrar que nós queremos um caminho melhor, conhecemos a verdade, e é o melhor que nós queremos para os nossos filhos. Essa é a lógica da disciplina do Senhor. Então, ao entender isso, a condição real em que eles estavam enfrentando, os filhos de Israel aqui clamam ao Senhor. E essa foi a única contribuição que o povo deu nesse processo. Foi clamar. Foi reconhecer que eles precisavam do Senhor. Foi arrependimento. Meus irmãos, para a gente abandonar os nossos ídolos, para vencermos a idolatria do nosso coração, nós precisamos reconhecer o nosso pecado.
Se não há reconhecimento de pecado, se não há reconhecimento de ídolos, se não há reconhecimento de necessidade de Deus, nós não experimentaremos mudança da parte de Deus. Misericórdia é só para quem se reconhece necessitado de misericórdia. Graça é só para quem se reconhece necessitado de graça. Quem acha que não precisa de graça e nem de misericórdia, não vai receber mesmo não. Nós precisamos reconhecer quem somos, a nossa condição. O povo reconheceu, o povo se arrependeu, o povo clamou ao Senhor. E essa deve ser a nossa atitude quando a gente sofre por causa de pecado, por causa de más escolhas. Nossa tendência às vezes é falar: por quê? Ó céu, ó vida, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Meu irmão, é reconhecer: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso está acontecendo porque eu errei. Isso está acontecendo porque eu pequei contra o Senhor. Tem misericórdia de mim, Deus, porque eu não consigo me livrar dessa situação sozinho. E diante desse clamor, diante desse reconhecimento, a gente percebe aqui o agir soberano de Deus. Então os filhos clamaram e o Senhor suscitou um libertador que os livrou. Otniel, filho de Kenaz, irmão mais velho de Calebe. Aqui nós vemos algo impressionante. O mesmo Deus que entrega o povo nas mãos de Cusã-Risataim é o mesmo Deus que levanta alguém para libertar o povo. Deus está no controle de todas as coisas. No nosso sofrimento, na nossa dor, na disciplina que nós sofremos, nas provações que encontramos, o Senhor está no controle, assim como Ele está no controle a ponto de levantar e de mudar a situação. Deus providencia escape, Deus providencia redenção, Deus providencia salvação. Deus soberano está no controle de todas as coisas. E a gente precisa reconhecer isso. Esse é o caminho para a gente se ver livre da idolatria. É reconhecer que nós temos um Deus grandioso, soberano. Se a gente consegue resumir muitas vezes a nossa vida a um ídolo tão pequeno, algo que não consegue preencher o nosso coração, por que não fazer isso com alguém que é supremo, que é grandioso, que é maravilhoso, que é todo amor, que é todo poder, que pode de fato preencher o vazio do nosso coração? A saída para vencermos a idolatria é que o Senhor controle o nosso ser, é colocar Ele no centro das nossas vidas, é colocar Ele no centro das nossas existências, da nossa existência. Mas, meus irmãos, a verdade é que a gente não consegue fazer isso sozinho. É por isso que, por mais que a gente saiba disso, que a gente precisa do Senhor, que Ele precisa estar no centro, que nós precisamos destronar os nossos ídolos, muitas vezes nós não conseguimos, porque de fato nós não conseguimos sozinhos. Você não consegue vencer os seus ídolos com a sua força de vontade, com pensamento positivo, simplesmente com ações práticas, simplesmente tirando um ídolo e colocando outro. Você precisa de alguém que faça isso por você. E é por isso que Deus aqui levanta alguém, Otniel, que aponta aqui para Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Outros juízes que nós lemos aqui no livro de Juízes tinham exércitos, até mesmo Gideão, que era um exército pequeno, mas tinha um exército que liderava para poder destruir as nações que se levantavam, que aprisionavam o povo de Deus. É provável também que Otniel tivesse um exército, mas o autor faz questão de enfatizar a figura de Otniel. Ele é o representante, ele é a pessoa que vai liderar, que vai libertar o povo. É ele a pessoa que eu estou levantando. E ele aponta para Jesus, meus irmãos, porque Otniel aqui é o representante do povo. O que Otniel é, Israel é. A vitória dele é a vitória do povo de Deus. O triunfo dele é o triunfo do povo de Deus. E é exatamente isso que nós temos em Jesus. Jesus é o nosso libertador.
Jesus é o nosso representante, o libertador completo, o libertador supremo. Otiniel derramou sangue de homens, mas Jesus derramou o seu precioso sangue para nos libertar e nos salvar. Otiniel destruiu a escravidão, subjugando o inimigo. Jesus destruiu a nossa escravidão, se entregando, dando a sua vida, enfrentando a morte. Quem é você para achar que pode se libertar sozinho? Quem é você para achar que pode vencer o seu pecado, o seu vício, a sua luta sozinho? Você precisa de alguém superior a você, como cantamos aqui no início. Nós precisamos do nosso Salvador, do nosso juiz, nós precisamos de Jesus. Deus já enviou aquele que pode vencer por você, aquele que pode te dar força, aquele que já te perdoou, aquele que pode te dar a vida eterna, aquele que pode te fazer justo, aquele que venceu o seu pecado por você. E esse alguém é Jesus. E a vitória de Cristo é a nossa vitória, quando nós estamos unidos a Cristo. E se você tem fé em Jesus Cristo, se você é uma nova criatura, tem a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Jesus, por causa dessa união com Ele, nós podemos vencer os nossos ídolos. Os nossos ídolos são destruídos, nós somos libertos, porque Jesus nos salvou. Somente nele a gente consegue isso. Somente nele a gente tem comunhão de verdade. Somente nele a gente pode experimentar liberdade de verdade. Você não é salvo por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Não é pela sua autojustiça. Não é pelo seu esforço. É por aquilo que Ele fez por você. E essa obra então é aplicada em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. E a gente vê isso aqui no texto. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor capacitando Otiniel para que ele fosse o libertador. Meus irmãos, é o Espírito Santo que nos capacita a uma vida santa. É viver no Espírito, dependendo do Espírito, na força, no poder do Espírito Santo, é que nós conseguiremos triunfar sobre os nossos ídolos, sobre os nossos pecados, sobre as nossas tentações. Nós precisamos clamar mais por isso. Espírito de Deus, enche a minha vida. A gente canta isso aqui. Vem controlar o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Essa precisa ser a nossa oração todos os dias. Espírito Santo de Deus, nos revista com o teu poder. Nós precisamos dele, do agir do Espírito de Deus, que é Deus, nas nossas vidas. Otiniel foi capacitado pelo Espírito para libertar o povo. O Senhor foi ungido também, foi capacitado para cumprir a sua obra. E Ele nos deu o seu Espírito, que habita em mim, que habita em você. E por causa dele, da ação dele em nossas vidas, nós podemos vencer dia após dia e viver uma vida de dependência, de liberdade no Senhor. Somente nele. Fora dele, meus irmãos, liberdade na verdade é escravidão. Nós precisamos do Senhor. Precisamos de comunhão com o Espírito, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, dependendo dia após dia dele, meus irmãos. Assim como a escravidão espiritual foi descrita, foi vista na prática com uma escravidão física, política, a libertação espiritual foi vista também de maneira prática, de maneira política. O povo foi liberto. Otiniel julgou o povo durante 40 anos. Durante 40 anos o povo experimentou de paz. Mas Otiniel, como a gente vê, morreu. A paz que o povo experimentou foi por um pouco. Mas quando nós temos a Cristo, meus irmãos, nós podemos experimentar de liberdade plena, verdadeira, paz plena, verdadeira e eterna. Nele somente. Concluindo, queridos. O povo
se entregou aos seus falsos deuses, utilizando daquilo que Deus tinha dado para eles. Eles estavam na bênção, eles estavam na posse, eles estavam na terra, mas ainda assim se renderam aos seus ídolos. Como é que você está usando as bênçãos que Deus tem te dado? A sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu casamento, os seus relacionamentos, seu filho, a sua profissão. Você tem usado dessas bênçãos que Deus deu como ídolos na sua vida? Você tem transformado essas bênçãos em ídolos? Isso tem escravizado você, isso tem aprisionado você. O que tem aprisionado o seu coração? O que tem controlado o seu coração? O que tem controlado a sua mente? Você não conseguirá se ver livre disso sozinho. Essa noite é noite de reconhecer a sua condição. Como é que está o seu coração? Imagine um espelho diante de você. O que é que você consegue ver diante desse espelho? É alguém que serve única e exclusivamente a Deus? É alguém que tem vivido a sua vida, todas as áreas, honrando e glorificando ao Senhor? Ou quando você olha para o espelho, você olha alguém que tem usado o seu tempo mais para si, para o seu prazer, para o seu ídolo, do que para o próprio Deus? É preciso olhar para o espelho, é preciso olhar para você mesmo e reconhecer que você está preso, reconhecer que você precisa se ver livre desse ídolo, que isso não agrada a Deus. E meu irmão, se o Senhor ainda não fez com você uma situação extrema, como fez com Israel aqui, não espere, como diz o ditado, o caldo entornar, para você se arrepender. Porque se for preciso entornar o caldo, meu irmão, Deus vai entornar para tratar com você e te trazer para perto. E pode ser que doa muito. E se Ele fizer isso, vai ser para o seu bem. Para que você reconheça que você não pode viver sem Ele. Que você é dele, não do seu ídolo. Que você é dele, não de você mesmo. Você não vai conseguir se livrar sozinho. Que você busque ajuda no Senhor. Que você coloque a sua fé, a sua esperança no seu Salvador. Você peça ao Espírito Santo de Deus que capacite você a destronar os ídolos do seu coração. A que você reconheça os ídolos do seu coração. E que você tenha força para deixá-los. Porque Jesus Cristo já morreu, já pagou o preço. E te dá hoje a chance, o poder, a força que você precisa para viver uma vida longe dos seus ídolos. Você se apegue a Ele com toda a sua força, com todo o seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus que te capacite para isso, a fim de experimentar uma vida de dependência do Senhor.